Olá, tá tudo bem? Vai ficar tudo bem. Tem que acreditar, tem que tomar posse da vitória todo dia, porque a potente mão de Deus está sobre a tua vida. Independente do que você pensa, do que você crê, a mão de Deus está com você, então toma posse disso e aproveita, tá bom? Eu quero compartilhar hoje, falar sobre Pedro, o bocudo, cascudo. Em Mateus 16, do 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Gente do céu, Pedro era tremendo, né? Ele não tinha estudo nenhum, era um simples pescador, mas ele e veja bem, o Pedro, na mesma hora que ele tem uma revelação do céu, assim, de tanto ver os cegos sendo curados, os coxos andando, e não, esse é o cara, esse não é desse mundo, não. Ele realmente tem uma coisa superior. E acreditava firmemente que Jesus era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, prometido dos profetas lá atrás, né? O profeta Isaías, enfim, e outros mais. Então, ele desafiava Jesus: se és tu mesmo, Jesus, ou é um fantasma? Se for Jesus, vai mandar eu ir sobre as águas. Mandou, e ele foi, e deu lugar à carne e ao medo, e afundou, e Jesus teve misericórdia dele. É uma convivência muito agradável, né, gente? A gente poder ser quem somos e Jesus está ali. Só que Pedro, ele tinha essas nuances espirituais, assim, uma hora acreditava, outra hora não. Jesus não vai para a cruz, não, poxa, fica conosco. Mas se Jesus não fosse para a cruz, a humanidade nem estaria dividida em antes e depois dele, né? Enfim, então Pedro, ele aqui, o Pedro era discípulo, aprendiz com o Senhor, mas ele foi melhorando dia após dia. Agora, tem um detalhe, um porém. Pedro era fiel à esposa dele, Pedro era trabalhador, Pedro não explorava ninguém, Pedro pegou a espadinha dele lá e tomou atitude em favor do amigo que não é. Jesus não mandou fazer isso, Jesus reprovou essa atitude de Pedro, a impulsividade carnal do discípulo Pedro. E depois que ele foi trabalhado nisso tudo, que ele se livrou das encrencas carnais dele, ele virou apóstolo. Ele foi aprovado por Deus. Agora, se hoje em dia você vê líderes se dizendo em nome de Deus, levantados por Deus, que largam as esposas, que não são fiéis, que, enfim, de Deus não tem nada, tá, gente? O parâmetro, a régua de medir tá aqui. O que sai disso
é da carne, tá? Tá só usando o nome de Jesus para se autopromover, como alguns discípulos aqui, alguns aprendizes de Jesus fizeram naquele tempo. Então, nós temos que ser diferentes, nós temos que... A Bíblia traz esses exemplos para a gente não cometer igual o rei Davi. A Bíblia fala as fraquezas do rei Davi para a gente não precisar fazer igual, não precisar cair no mesmo erro e ter as consequências que o rei Davi sofreu. Teve consequências e a Bíblia também traz isso. Tudo tem consequência. Não fica brincando de ser de Deus, não fica usando o nome de Jesus para se autopromover, certo? Vamos orar? Se você é realmente um seguidor de Jesus, deixa o mau caratismo de lado. Seja um homem, uma mulher de caráter, em primeiro lugar de caráter, porque o mundo quer ver em nós caráter, diferença. Usar o nome de Deus em vão não vale, traz uma consequência gravíssima para a tua vida. Amém? Quer orar comigo? Quer uma mudança de vida? Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, te agradecer porque tu podes transformar o nosso caráter tão ruim, tão torto, Senhor, em pessoas melhores, Pai. E eu quero, Senhor, que o Senhor mude o meu caráter, Pai. Me limpa, Senhor, de dentro para fora. Em nome de Jesus eu te peço, que eu quero ser uma pessoa melhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz.